Boa noite, amigos. Mais uma vez nos encontramos. Essa vai ser a minha última aula do Livro dos Espíritos nesse ano. E hoje nós vamos falar a respeito das ocupações dos espíritos e suas missões. Então, Kardec ocupa algumas questões a respeito de qual a função dos espíritos na erraticidade, o que eles estão fazendo, o que eles têm que fazer, se existem diferenças entre espíritos elevados e não elevados em relação às ocupações. Então ele questiona a espiritualidade superior a respeito desse assunto e também das missões, né, dos espíritos. Então nós vamos estudar hoje das questões 558 a 571. Então, antes de mais nada, vamos fazer a nossa prece de início para preparar o nosso espírito para o nosso bate-papo de hoje. Então convido a todos a acelerarem os seus pensamentos, livrando-os das atribulações do dia, focando na imagem de Jesus Cristo, nosso bondoso Mestre e Guia, na espiritualidade superior que nos rodeia, que nos ampara, que nos dirige, ao Pai Celestial. Bondoso e amado Mestre, muito obrigado por mais uma oportunidade de estudo, de estarmos aqui juntos, mesmo que à distância, com o intuito do estudo, do aprendizado, para que possamos estarmos melhores hoje do que ontem, para que possamos entender a respeito da vida espiritual, né, a vida verdadeira, e assim possamos causar e promover a nossa tão aguardada reforma íntima. Sê conosco, Divino Mestre Jesus, bondosos amigos do Espírito, do plano espiritual, hoje e em todos os dias de nossas vidas. Que assim seja. Então vamos lá. Na questão 558, Kardec pergunta: alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? Ou seja, Kardec pergunta se a única função do espírito é se melhorar. Ou seja, ele tem alguma outra coisa a fazer? Né? Então a espiritualidade superior responde: concorrem para a harmonia do universo. Eles executam as vontades de Deus, pois são ministros, né, do Pai. Então, assim, nós, no plano espiritual, nós temos a intenção, o intuito, né, de nos melhorarmos, de progredirmos, assim como quando encarnados, mas também, quando estamos no plano espiritual, nós somos coparticipadores do equilíbrio universal, né? Então, nós também ajudamos no desenvolvimento, na progressão moral do universo, pois somos soldados, né, do exército de Deus, né? E aí ele continua que a vida espírita é uma ocupação contínua, né? Mas que nada tem de penosa. Já no plano espiritual, nós nos livramos de algumas atribulações que temos aqui enquanto encarnados, como a necessidade de nos mantermos vivos, a necessidade de termos as nossas necessidades corporais, necessidades financeiras e de relações, né? Então ele coloca que a vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como acontece na Terra, porque não há a fadiga corporal nem as angústias das necessidades, sejam elas quaisquer. Então no plano espiritual nós nos melhoramos, queremos nos melhorar, trabalhamos com esse fim, mas também ajudamos o Pai Celestial com a harmonia do universo. Na questão 559, Kardec pergunta: também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos? Ou seja, nós temos consciência de que espíritos superiores atuam no equilíbrio do universo, fomentando
a evolução de mundos, né? Sejam eles no plano encarnal ou no plano desencarnado. Mas e os espíritos inferiores, os imperfeitos, né? Eles atuam também, eles têm alguma função útil no universo? E aí a espiritualidade superior responde: todos têm deveres a cumprir, né? E aí ele dá um exemplo bastante interessante. Para a construção de um edifício, nós temos que ter o servente do pedreiro, mas também temos que ter o arquiteto. Então, não só de arquitetos se faz um prédio. Nós precisamos de toda a escala aí, né, hierárquica para que consigamos construir o prédio, construirmos a obra. Então, todos têm função no universo, desde os mais perfeitos, né, desde os perfeitos, né, não dos mais perfeitos, desde os perfeitos até os menos perfeitos, os mais imperfeitos. Ok? Na questão 560, Kardec pergunta: tem atribuições especiais cada espírito? Né? Então, assim, cada espírito tem a sua atribuição, cada espírito tem a sua função específica. Por um momento, até que sim. Só que, no entanto, a evolução que nós temos que ter para um dia chegarmos a sermos espíritos de luz, espíritos superiores, nós temos que passar por todas as etapas. Nós temos que ser perfeitos em tudo. Nós temos que ser perfeitos moralmente, intelectualmente, amorosamente, nós temos que ser perfeitos em tudo. Então nós temos que passar por todas as escalas, né? E aí, por um momento ou outro, nós temos que atuar naquela determinada fase, né, do nosso estudo, do nosso aprimoramento. Mas não quer dizer que a gente não tenha que fazer outra fase. Então, o que que eles respondem? Todos temos que habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, né? Presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Mas, como diz o Eclesiastes, há tempo para tudo. Assim, tal espírito cumpre hoje nesse mundo o seu destino. Tal outro cumprirá ou já cumpriu o seu, em época diversa, na terra, na água, no ar, etc. Então, assim, nós temos atribulações especiais em determinados momentos. Nesse momento você vai passar por tal atribulação. Essa é a sua atribulação especial naquele momento. Outro já passou, outro ainda vai passar. Mas todos passaremos por todas as atribulações para que sejamos depurados de todas as imperfeições e possamos evoluir e um dia realmente chegarmos a sermos espíritos perfeitos, espíritos de luz. Tá ok? Na 561, Kardec pergunta: são permanentes para cada um e estão nas atribulações exclusivas de certas classes as funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas? Então, são permanentes para cada um e estão nas atribulações exclusivas de certas classes as funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas? É mais ou menos uma complementação da outra questão, né? Todos têm que percorrer os diferentes graus da escala, né? Nós temos que nos aperfeiçoar em todos os momentos, né? Por quê? Porque essa faz parte da justiça de Deus. Nós não podemos dar saltos, né? Eu não posso ser um engenheiro sem estudar a matemática básica. Eu não posso ser um advogado se eu não souber ler e escrever, né? Então, tudo tem uma cadência, tudo tem o seu transcorrer natural. Então, é o que eles colocam. Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns a ciência sem trabalho, destinando outros a só adquirirem com esforço. Então, nós precisamos passar por todas as etapas, nós precisamos evoluir em todas as etapas para sermos perfeitos, né? E ele dá um exemplo, é o que sucede entre os homens, onde ninguém chega ao supremo grau de perfeição numa arte qualquer sem que tenha adquirido os conhecimentos necessários, básicos, praticando os rudimentos dessa arte, ou seja, no início, né, do aprendizado. Então, nós temos que passar por todas as fases para sermos um dia espíritos ditosos.
Na questão 562, Kardec pergunta: já não tendo o que adquirir, os espíritos da ordem mais elevada se acham em repouso absoluto ou também lhes tocam ocupações? Então vamos, qual a nossa figura de espírito superior, espírito puro? Jesus. Você acha que Jesus está ali sentado, olhando para tudo o que acontece sem fazer nada? Não, ele está em eterno trabalho, né? Ele é o governador do nosso planeta. Então, o ócio não leva a nada. E no universo não cabe o ócio. Então, o que a espiritualidade superior coloca? O que queríades que fizessem na eternidade? A ociosidade eterna seria um eterno suplício. Imagina ficar a eternidade sem fazer nada. De que natureza são as ocupações desses espíritos superiores que chegaram ao ápice, né? Receber diretamente as ordens de Deus, eles já compreendem o que é Deus, né? Eles estão em contato íntimo com a essência de Deus, eles já compreendem a sua essência em toda a sua plenitude, né? Então eles recebem diretamente as ordens de Deus e transmitem ao universo inteiro, né? A todos os seus subordinados e velam para que todas essas ações comandadas por Deus sejam cumpridas. Então, não existe o ócio. Até o dia que nós chegarmos ao ponto da extrema perfeição, continuaremos trabalhando incessantemente pela evolução e desenvolvimento do universo. Na 563, são incessantes as ocupações dos espíritos? Sim, né? Sim, atendendo-se a que sempre ativos são seus pensamentos, porquanto vivem pelo pensamento. Ou seja, não existe um espírito que não há pensamento? Não, se existe o pensamento no espírito, existe a vida. Se existe a vida, então ele vive, né? Então, são incessantes. Importa, porém, não identifiqueis as acusações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. O que ele faz é um paralelo que nós não temos que entender que os pensamentos dos espíritos atuam na nossa essência da mesma forma que quando nós estamos encarnados, né? É diferente. Essa mesma atividade lhe constitui um gozo pela consciência que tem de ser útil, ou seja, quando você está na erraticidade, o pensamento te facilita o entendimento de que você está vivo, de que você pode ser útil, e isso te traz a consciência de que precisa trabalhar, né? E ele continua: concebe-se isto com relação aos bons espíritos, né? Então nós pensamos, nós temos a nossa vontade, a nossa necessidade e o prazer de sermos útil. Mas também ocorre com os espíritos inferiores. Aí o que vai acontecer é que os pensamentos não são de origem tão elevada, né? Porém, eles continuam se ocupando de alguma coisa. Porém, os trabalhos a que eles se submetem não são tão elevados assim. E aí eles respondem assim: a estes, os espíritos inferiores, cabem ocupações apropriadas à sua natureza, ao seu grau evolutivo, ao seu padrão vibratório. E aí ele dá um exemplo. Confiais, porventura, ao obreiro manual e ao ignorante trabalhos que só um homem instruído pode executar? Então, Deus tem esse entendimento. Ele não vai exigir de uma pessoa que não tenha capacidade intelectual, moral, né, para que ele atue em determinada situação onde é necessário mais compreensão, mais entendimento. 564. Kardec pergunta: haverá espíritos que se conservem ociosos, que em coisa alguma útil se ocupem? A ociosidade nós já vimos, nós já discutimos anteriormente, que não leva a nada, né? Mas
Em algum momento, determinado espírito que se encontra na erraticidade pode sim passar por um momento de ociosidade. No entanto, vai chegar num momento que essa situação se torna insuportável para ele, né? Então ele vai mudar o seu plano vibratório, ele vai começar a tentar procurar situações onde ele possa vir a ser útil, onde ele pode desenvolver um trabalho que ele tenha capacidade de exercer. Tá? Então a resposta da espiritualidade superior é nesse sentido. Sim, né? Há alguns espíritos que possam estar ociosos, mas esse estado é temporário e dependendo do desenvolvimento de suas inteligências, né? Há, certamente, como há homens que só para si mesmo vivem. Pesa-lhes, porém, essa ociosidade e cedo ou tarde, o desejo de progredir lhes faz necessária a atividade e felizes se sentirão por poderem tornar-se úteis. Referimo-nos aos espíritos que hão chegado ao ponto de terem consciência de si mesmos e do seu livre-arbítrio. Portanto, em sua origem, todos são quais crianças que acabam de nascer e que obram mais por instinto que por vontade expressa. Então, é, é mais ou menos aquilo que nós falamos, né? Há momentos onde a ociosidade ocorre, né? Isso vai acontecer. No entanto, vai chegar um momento que você não vai suportar mais essa situação inútil e vai tentar mudar o seu padrão vibratório, tentar mudar as suas tendências para procurar um trabalho, para procurar uma atitude mais proativa, útil para si mesmo e para todos que o rodeiam, né? E, e isso vai depender do seu padrão evolutivo, né? Quanto mais evoluídos somos, mais fácil fica essa situação. E no seu oposto, quanto mais atrasados somos, essa situação não se torna tão frequente. E aí, essa necessidade do trabalho vem mais de forma instintiva do que por vontade expressa essencialmente. Na questão 565, Kardec pergunta: atentam os espíritos em nossos trabalhos de arte, por eles se interessam? Ou seja, temos a nossa função aqui, por exemplo, aqui ele colocou na arte, né? Seja na arte da pintura, na arte da música, da escultura, o que seja. Eles se interessam por isso? E aí vem a espiritualidade superior e responde: atentam no que prova a elevação dos espíritos e seus progressos. Ou seja, se porventura essa situação que você promove no nível das artes, da música, da poesia, se isso eleva espiritualmente, isso atrai bons espíritos, né? Atrai a espiritualidade superior porque sente que aquilo pode promover a elevação espiritual, né? E aí ele continua mais ou menos nesse sentido. Um espírito que haja cultivado na Terra uma especialidade artística, que tenha sido, por exemplo, pintor ou arquiteto, se interessa de preferência pelos trabalhos que constituíram objeto de sua predileção durante a vida? Então, um espírito que foi aí um artista, e ele coloca aí um pintor, um músico, um arquiteto, ele, quando na erraticidade, ele se interessa por esse trabalho ainda, ele continua se sentindo atraído por o que ele fez na Terra, né? E aí a resposta da espiritualidade vem assim: se for um espírito bom, esses trabalhos o interessarão na medida do ensejo em que lhe proporcionem de auxiliar as almas a se elevarem para Deus. Então, é mais ou menos a complementação da questão 565. Ou seja, se essa arte que ele desenvolveu na última ou nas últimas encarnações promoverem a elevação espiritual, promoverem o estímulo aos bons pensamentos, né, ele pode sim se interessar, né? Demais, e aí ele vem um parênteses aqui. Esqueces que um espírito que cultivou certa arte, na existência em que o conhecestes,
pode ter cultivado outra em anterior existência, pois que lhe cumpre saber tudo para ser perfeito. Assim, conforme o grau de seu adiantamento, pode suceder que nada seja para ele uma especialidade. Foi o que eu quis significar dizendo que tudo se confunde num objetivo geral. Notai ainda o seguinte: o que, no vosso mundo atrasado, considerais sublime, não passa de infantilidade comparado com outros mundos mais adiantados. É que nossa visão é um pouco fechada, né? Uma visão um pouco limitada. A nossa arte se limita ao que nós temos aqui, mas nós não temos nenhum tipo de noção do que seria a arte em mundos muito mais elevados que a Terra, né? Então nós temos a sensação do que nós produzimos aqui é o suprassumo, mas a espiritualidade superior que nos coloca, às vezes, de uma frase até um pouco desanimadora, vamos dizer assim, que o que nós achamos que é sublime aqui é trabalho infantil, é um desenho infantiloide perto da obra, da arte que nós encontramos em mundos mais elevados. Então, é aí uma situação que muitas das vezes o espírito que já passou por essa encarnação, sendo um pintor, sendo um artista, ele pode sim se interessar, se porventura for para a elevação espiritual, mas às vezes ele não se interessa mais porque ele já tem consciência de que já passou por essa fase e agora ele tem que galgar novos caminhos. E aí continua, né, no mesmo assunto. Concebemos que assim seja, em se tratando de espíritos muito adiantados. Porém, há espíritos mais vulgares que ainda se não elevaram acima das ideias terrenas. Como que seria essa situação, né? E aí a resposta da espiritualidade superior é nesse sentido. Com relação a esses, o caso é diferente, mais restrito ao ponto de vista de onde observam as coisas. Podem, portanto, admirar o que vos causa admiração. Então, se nós estamos mais atrasados moralmente e nos deparamos com uma obra de arte, que qualquer que seja, e que nos é bela ao coração, nós podemos realmente nos atrair a ela. Por quê? Porque nós ainda não temos a nossa noção do que seja a arte em padrões de mundo mais elevado, ou ainda que nós não temos ainda a noção de que temos que passar por outras etapas de aprendizado, de evolução, para continuarmos a nossa caminhada. Questão 567. Costumam os espíritos imiscuir-se em nossos prazeres e ocupações? Ou seja, eles costumam estar junto conosco nos nossos momentos de prazer e nossas ocupações? E aí a resposta da espiritualidade vai assim, ó. Os vulgares, como dizem, costumam sim ficar aí ao seu redor, né? Se porventura o que você está fazendo é favorável, é interessante para eles, né? Então, eles vos rodeiam constantemente e com frequência, tomam parte muito ativa do que fazeis, né? De conformidade com suas naturezas, ou seja, ele está no mesmo padrão de vibração que você vibra agora. Então, se você está no padrão de vibração de determinada circunstância que é aprazível para eles, eles vão estar ali do seu lado porque eles se sentem bem. Eles estão num padrão de ressonância muito próxima a nós, né? Então, eles continuam a estar conosco. Cumpre assim aconteça porque para serem os homens impelidos pelas diversas veredas da vida, necessário é que eles exercitem ou moderem as paixões. Então, se porventura nós somos uma pessoa ligada ao etilismo, nós, como alcoólatras, como pessoas que liberamos, né, os gases do álcool pelos nossos poros, pelo nosso hálito,
pelas nossas circunstâncias mentais, a espiritualidade que está necessitando dessa situação se aproxima do nosso corpo e ali fica, tentando sorver toda essa nuvem, toda essa atmosfera que o álcool proporciona. Por quê? Porque para eles é aprazível essa situação. Né? Então, se nós pensarmos aí num bar, num ambiente onde o álcool é o mote da situação, a grande quantidade de pessoas que ali se encontram encarnadas vão estar acompanhadas de inúmeras outras desencarnadas que estão ali se satisfazendo dos prazeres do álcool naquele momento. E aí nós podemos extrapolar isso para outros prazeres e outras ocupações também, tanto mais elevadas quanto menos elevadas. E aí continua, como as coisas desse mundo, os espíritos se ocupam conformemente o grau de elevação ou de inferioridade a que se achem. Né? Os espíritos superiores dispõem, sem dúvida, da faculdade de examiná-las nas suas mínimas particularidades, mas só o fazem na medida em que isso seja útil ao progresso. Unicamente os espíritos inferiores ligam a essas mesmas coisas uma importância relativa às reminiscências que ainda conservam, como eu acabei de falar dos alcoólatras, né? E as ideias materiais que ficam difíceis de saírem deles. Então, as pessoas ligadas ao sexo desenfreado, inevitavelmente vão ter a companhia de pessoas ligadas nessa mesma vibração. As drogas, a mentira, a raiva, né? A maledicência. Então, se nós vibramos no momento, se nós nos ocupamos de determinada circunstância, isso se torna cada vez mais crônico, mais é feita a ressonância com os espíritos que são aprazíveis a essa nossa prática e nos acompanham aí para tentar se manter, para tentar se acalmar, para tentar manter as reminiscências de um passado que eles também viveram. Questão 568. Os espíritos que têm missões a cumprir. Agora nós vamos começar a falar das missões, né? As cumprem na erraticidade ou quanto encarnados? Eles podem fazer num estado ou em outro, né? Nós não podemos nos tornar inúteis, né? Para certos espíritos errantes é uma grande ocupação. Então, nós aqui uma figura de Emmanuel, né? Que é um missionário, né? Que nos trouxe tantas informações a respeito do mundo espiritual pela letra de Chico Xavier, mas ele continua trabalhando na erraticidade, embora há informações aí que ele já esteja encarnado ou em processo de reencarnação, né? Então, os espíritos em missões podem sim trabalhar tanto na erraticidade quanto encarnados. Outro exemplo, o Jesus Cristo, né? Que atuou, né? Desde a formação do nosso planeta, né? Até o momento que ele percebeu que era necessário pisar na terra sólida e atuar de uma forma mais ostensiva na evolução de nós que estávamos aqui ainda muito atrasados moralmente. 569. Kardec pergunta: e em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? Bom, são milhões, né? São impossíveis de serem descrevidas, são várias as missões, né? São tantas que nós não podemos nem compreender, né? O que importa é que são obreiros da vontade de Deus, né? E que fica complicado, nós não temos capacidade para entender essa situação, mas a natureza dessas missões são inúmeras e envolvem o universo inteiro. Então fica complicado nós entendermos a essência dessas missões. Na questão 570, os espíritos percebem sempre os desígnios que lhes compete executar? Então, assim, eles têm consciência desse sempre, né? Essa palavra sempre é bastante perigosa.
Eles sempre percebem os desígnios que lhes competem executar? Não, né? Sempre é uma palavra muito complicada. Não, porque é muitos que são instrumentos cegos, né? Outros, porém, sabem muito bem o que estão fazendo. Então, alguns espíritos não entendem, não conseguem compreender. Outros já têm essa visão mais ampla. Lógico, isso vai depender do grau de evolução moral de um e de outro. E na última questão, a 571, Kardec pergunta: só os espíritos elevados desempenham missões? E a resposta vem a seguinte situação: a importância das missões corresponde às capacidades e à elevação do espírito. Não dá para exigir que um espírito pouco evoluído moralmente possa desempenhar uma missão muito difícil, uma missão muito importante que vai atuar como sendo um divisor de águas, por exemplo, numa evolução planetária. Não dá para exigir que um espírito que não tenha consciência de si mesmo que faça um papel atuante na órbita de um planeta. Né? Então ele coloca o estafeta, a pessoa que é encarregada, por exemplo, de distribuir cartas, né, que levam um telegrama ao seu destinatário, também desempenha uma perfeita missão, se bem que difere a de um general. Né? Então não dá para exigir que um faça o papel do outro. Ok? Então as missões são dadas de acordo com a capacidade evolutiva dos espíritos missionários. Né? Não dá para exigir muito daquele que não pode dar muito. Então é isso. É uma aula relativamente rápida, né? 30 e poucos minutos. Eu espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida, e eu estou à disposição para qualquer questionamento ou comentário no nosso grupo. Boa noite a todos e muito obrigado.